Para que o código ele não fique tão confuso durante a implementação, eu trouxe aqui um exemplo mais visual do que a gente vai fazer nessa etapa aqui da nossa geração de mapas. O que a gente vai fazer é encontrar o contorno das paredes enquanto a gente está gerando o nosso mapa. E para fazer isso, a gente vai observar algumas características dessas arestas que estão formando o contorno da nossa parede. Observando esse ponto específico, a gente vê que ele faz parte de todos os triângulos desse exemplo aqui, o triângulo A, o B e o C. Quando a gente escolhe um outro vértice que ligado a ele forma uma aresta interna, a gente vê que esses dois vértices eles estão compartilhando dois triângulos em comum. Porém, quando a gente está olhando para outro vértice que forma uma aresta do contorno do nosso mapa, a gente vê que esses dois vértices compartilham um único triângulo em comum. E é a partir dessa propriedade que a gente vai conseguir encontrar o nosso contorno, porque em todos os casos de arestas que elas formam contorno, os dois vértices que formam a aresta, eles sempre vão compartilhar um único triângulo em comum, como vocês podem estar vendo nesse exemplo aqui. Em todos os casos, sempre é um triângulo que os dois vértices vão compartilhar em comum. Então, basicamente, para garantir que uma aresta ela seja externa, ou seja, ela faça parte do contorno, é preciso que os dois vértices eles compartilhem um único triângulo em comum. Dessa maneira, a gente vai poder encontrar o contorno do nosso mapa. Bom, então agora, vindo aqui para a parte do código e da Unity, a gente vai começar abrindo o nosso arquivo Mesh Generator. A gente vai, inicialmente, a gente vai apagar essa função de gizmos, porque a gente já não vai utilizar mais ela aqui. Aqui no lugar que a gente apagou ela, a gente vai criar um struct, que a gente vai chamar ela de triangle. Essa estrutura ela vai servir para representar os nossos triângulos quando a gente estiver fazendo a busca das arestas do contorno. Então aqui a gente vai ter um vetor que vai armazenar os nossos vértices. Aí a gente vai fazer o construtor dessa classe, dessa estrutura. Deixa eu só corrigir aqui. Struct. Aqui a gente vai ter o construtor dela, que vai receber os index dos três vértices desse triângulo. O que a gente vai fazer aqui é inicializar esse vetor que a gente criou com os três vértices do nosso triângulo. Então aqui vai ser um novo vetor de inteiros e aqui mesmo a gente já vai passar os três valores. Ah tá, esse aqui não tem aqui. A gente vai criar agora uma propriedade para poder acessar esse vetor. A gente só quer acessar ele, a gente não quer editar. Então aqui a gente vai usar o this para a gente poder acessar a nossa variável, quando a gente criar uma variável do tipo triangle, como se fosse um vetor. Então aqui a gente vai acessar dessa maneira, vai colocar um get, e o nosso get basicamente vai retornar o vértices na posição i. A gente vai criar aqui também uma função do tipo booleana, que ela basicamente vai dizer se o nosso triângulo contém um vértice que a gente passar aqui como parâmetro dela. Então aqui a gente vai colocar o vertex index, e basicamente essa função ela tem que retornar se algum dos vértices do nosso triângulo é igual ao vértice que recebeu como parâmetro. Então se o vértice na posição 0 é igual ao vertex index, ou o vértice na posição 1 é igual ao vertex index, ou o vértice na posição 2 é igual ao nosso vertex index. Feito isso, a gente vai vir aqui na nossa função createTriangle e aí a gente vai de fato agora aqui criar um triângulo dentro dela. Então aqui a gente vai chamar nossa estrutura e vai passar os três vértices para o nosso construtor. Então a.vertexIndex, b.vertexIndex, c.vertexIndex. Feito isso, a gente vai precisar vir aqui em cima, no começo da nossa classe, e vai criar aqui um dicionário, que ele vai ser do tipo inteiro, para uma lista de triângulos, de triangle.
E a gente vai chamar ele de Triangles Dictionary. E o que vai ser esse dicionário? A nossa chave, ela vai ser o index. Com base nesse index, a gente vai acessar todos os triângulos que aquele vértice faz parte. Então, quando a gente acessar um index, a gente vai saber todos os triângulos que ele faz parte, com essa estrutura aqui. Além disso, mais para frente também, a gente vai precisar de outras estruturas, que vai ser uma lista de listas de inteiro. Isso daqui vai servir para armazenar as nossas outlines. E o motivo de ser uma lista de listas é que, como o nosso mapa ele é montado por paredes que são separadas uma das outras, cada lista, ou seja, cada contorno vai ter a sua própria lista separada. E aí, como vou ter várias, a gente vai ter uma lista dessas listas. E por último aqui também, a gente vai precisar de um hash set de inteiros, que ele vai servir para quando a gente estiver varrendo o nosso mapa e procurando os contornos, a gente quer que cada vértice seja verificado apenas uma vez. Então, toda vez que a gente avaliar ou analisar ali um vértice, a gente vai marcar ele como se ele já tivesse sido acessado, para não precisar revisitar ele novamente depois. Bom, eram essas estruturas que a gente ia precisar colocar ali por enquanto. A gente vai voltar aqui embaixo. E agora, uma vez que a gente criou esse triângulo, a gente precisa adicionar ele no nosso dicionário. Então a gente vai criar aqui uma função que ela vai adicionar para a gente o triângulo no nosso dicionário. Então aqui, adicionar triângulo to dictionary. Então aqui a gente vai ter o vertex, que a gente quer adicionar ele, e o triângulo propriamente dito. E aqui basicamente o que a gente tem que fazer é, se o nosso dicionário ele já tem esse vertex, ou seja, a gente já adicionou esse vertex antes, então aqui vertex index, basta que a gente acesse essa posição, Triangles Dictionary. Basta que a gente acesse essa posição aqui e adicione o nosso triângulo nela. Opa, aqui tem que ser minúsculo. Isso. Caso contrário, a gente ainda não adicionou nenhum triângulo para esse vértice, então aqui a gente vai criar uma lista de triângulos. New Triangles. E ela vai receber uma nova lista. E aqui, dentro dessa lista, quando a gente estiver construindo ela, eu já vou informar que eu quero que dentro dessa lista tenha o nosso triângulo. A gente vai acessar o nosso dicionário, Triangles Dictionary, e vai adicionar essa chave, que é o nosso vertex index, e vai relacionar com ela essa nova lista de triângulos. Tendo feito essa função, a gente vai vir aqui de novo na nossa função que está criando o triângulo, e para cada vértice do nosso triângulo, a gente vai chamar essa função. Então aqui a gente vai passar o triangle na posição 0, e vai passar o triângulo, e aí a gente vai fazer isso para cada um dos vértices. Então aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 1. Beleza, a gente já montou a estrutura que a gente vai precisar para encontrar os contornos do nosso mapa. E aí agora a gente vai entrar na função que vai de fato começar a buscar esses contornos. A primeira função que a gente vai precisar vai ser uma do tipo booleana, que ela vai dizer se uma dada aresta ela faz parte do contorno ou não. Ou seja, aqui a gente vai chamar ela de isOutlineEdge. E aí ela vai receber como parâmetro os dois vértices que representam essa aresta. Então, vértex A e vértex B. E como eu expliquei agora no início do vídeo, para saber se ela é um outline ou não, os dois vértices que representam ela, eles precisam compartilhar um único triângulo em comum. Então, para saber isso, a gente vai criar aqui uma lista
de triângulos, que eu vou chamar ela de triangles containing o vertex A. Essa lista aqui vai ter os triângulos que o vertex A faz parte. Deixa eu só acessar aqui o nosso dicionário para pegar esse valor. Opa, não, triangles dictionary. A gente vai passar aqui o vertex A e vai receber a lista dos triângulos que ele faz parte. A gente vai precisar aqui também de uma variável para armazenar quantos triângulos esses dois vértices têm em comum. A gente vai inicializar ela como 0. O que a gente vai fazer aqui é, para cada triângulo, nessa lista de triângulos que contém o vértex A, a gente vai verificar se o triângulo ele contém o vértex B, então eles contêm um triângulo em comum. Então a gente aumenta essa quantidade aqui. E aí ao final, basta que a gente retorne se essa quantidade de triângulos que eles têm em comum é igual a 1. Porque se for igual a 1, então significa que ela faz parte do contorno. Caso contrário, ela não faz parte. Beleza, então agora, a gente tendo essa função aqui, a gente vai ter outra função. Dessa vez aqui, vai ser uma função que, dado um vértice, ela vai encontrar o outro vértice que forma uma aresta de contorno. A gente vai fazer aqui get connected edge, acho que pode ser. E aí aqui a gente vai receber um único vértice, no caso só o vértex A. Novamente a gente vai precisar de uma lista de triângulos que ele faz parte. Então vou criar aqui de novo triangles containing vertex A. A gente vai acessar o nosso dicionário e pegar esse valor. E aí agora aqui a gente vai percorrer todos os triângulos que tem nessa lista. Então, triangle in triangles containing o vertex A. E aí para cada triângulo a gente vai percorrer os 3 vértices que compõem ele. E aí para cada par de vértices que a gente montar com o vértex A, a gente vai verificar se ele forma uma outline ou não. Então, aqui o I ele só vai até o 2, então ele tem que ser menor do que 3. E aqui dentro, a gente vai verificar se o nosso vértex A mais o triângulo na posição I, eles formam uma outline. Então, se for o caso, se eles dois formam uma outline, a gente retorna o triângulo na posição I, porque aí a gente encontrou o outro vértice que junto com esse forma uma aresta de contorno. Se a gente não encontrar nenhum vértice que junto com o vértex A forma uma aresta, a gente retorna -1, indicando que não encontrou nada. Só que aí a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, porque como a gente está percorrendo a lista dos vértices dos triângulos que contém o vértex A, em algum momento a gente vai acessar o próprio vértex A. Então a gente tem que sempre verificar se o triângulo na posição I ele é diferente do nosso vértex A, porque a gente não quer comparar o vértex A com ele mesmo. Ele não tem como formar uma aresta dessa maneira. E além disso, é importante também que a gente olhe se o nosso triângulo na posição I, esse vértice aqui, ele ainda não foi visitado antes, porque a gente quer acessar um valor sempre que ainda não foi acessado. Então a gente vai acessar o nosso hash set e vai verificar se dentro dele tem o nosso triângulo na posição I. E caso tenha, então a gente não pode acessar aquele valor. Feito isso, a nossa função aqui ficou pronta. Era isso aqui mesmo que a gente precisava verificar. E se todas essas condições estiverem satisfeitas, então a gente pode retornar o vértex que combina com o vértex A. Agora a gente vai fazer uma outra função aqui, que ela vai ser o algoritmo que vai meio que construir o nosso contorno. A gente vai chamar ela de follow outline
E aí ela vai receber um vertex e também ela vai receber o index da nossa outline, ou seja, de qual outline a gente está construindo. E basicamente o algoritmo que a gente vai implementar aqui vai ser a busca em profundidade. É ele que, a partir de uma posição, vai encontrar a próxima posição que faz parte daquela outline. E aí depois vai encontrar a próxima, até fazer todo o contorno daquele pedaço do nosso mapa. Então aqui, a gente tendo esses dois parâmetros, a gente vai ir na nossa lista de listas de outlines, na posição que a gente está indicando aqui, ou seja, a gente vai acessar essa outline e vai adicionar o nosso vértice que a gente acabou de achar nessa outline. Além disso, a gente tem que marcar também no nosso hash set que a gente já visitou esse vértice aqui. Feito isso, a gente vai buscar o nosso próximo vértice, que vai estar conectado nesse daqui. Então a gente vai chamar aqui a função getConnectedEdge e vai passar o nosso vertex index. A gente vai verificar se a gente conseguiu encontrar um vértice que junto com esse forma uma aresta da nossa outline. Ou seja, se o vértice que a gente achou foi diferente de -1, então a gente vai procurar o próximo vértice a partir desse daqui. Então, new vertex index, e vai repassar aqui a nossa outline index. E o algoritmo é exatamente isso. É esse algoritmo aqui que vai estar construindo o nosso contorno. Agora que a gente tem essa função aqui, a gente vai poder construir todo o nosso mapa. Então aqui eu vou chamar essa função de calculate outline mesh. E como ele vai ter que varrer o nosso mapa inteiro, aqui a gente vai ter um for que vai percorrer toda a nossa lista de index. Então, os nossos index começam a partir do 0 e a gente vai percorrer até o final da nossa lista de vértices. Então, vértices.count. E aí a gente vai incrementar essa variável ao final de cada laço. Beleza, então, para cada vértice que a gente percorrer, primeiro de tudo, a gente vai verificar se a gente já não acessou aquele vértice antes. Então a gente vai ver se esse vértice ele não está dentro do nosso hash set. Então, vertex index. Lembrando sempre de negar aqui no começo. A gente só entra aqui se a gente não visitou ele ainda. Então, se a gente não visitou ele, a gente vai ver se a gente consegue encontrar algum outro vértice que junto com ele, vertex index, que junto com ele consegue formar uma aresta de algum contorno. Porque aí se a gente encontrou, ou seja, se esse novo vertex index ele é diferente de -1, então a gente encontrou uma nova outline no nosso mapa. E aí a gente tem que começar a construir essa outline. Então aqui a gente vai criar uma lista de inteiros que a gente vai chamar de nova outline. E a gente vai iniciar ela aqui. E aí a gente já vai colocar dentro dela o nosso vertex index. Aí a gente vai acessar a nossa lista de outlines e vai adicionar no final dela a nossa nova outline. E lembrar também de marcar como visitado o nosso vertex. Então a gente vai vir no checker de vértices.edge e vai marcar que a gente visitou ele. Então, vertex index. Agora que a gente sabe que o nosso próximo vértice é o que está armazenado no novo vertex index, a gente vai chamar a função que vai construir essa outline para a gente. Então aqui a gente vai passar o novo vertex index. E na parte da outline index, a gente vai acessar o outlines.count -1. Porque como a gente acabou de adicionar a nossa nova outline, ela está armazenada na última posição da nossa lista de outlines, de modo que ela é representada
quantidade de elementos menos 1. E aí, ao final de construir a nossa outline, porque aqui dentro dessa função a gente já está adicionando os vértices à nossa outline, a gente vai precisar acessar de novo essa outline. Então aqui a gente vai pegar a posição dela do mesmo jeito, count menos 1, e vai adicionar nela de novo o nosso vertex index. Porque como a gente está construindo um outline sempre olhando um vértice que a gente não visitou ainda, quando a gente chegar no último vértice do nosso contorno e no que ele fosse ligar no primeiro elemento da nossa lista, ele já estaria marcado como visitado. E aí iria retornar menos 1 para ele, falando que não tem nenhum vértice para ele conectar. Só que aí, como a gente precisa desenhar essa parede que está entre o último vértice e o primeiro, que é um contorno, a gente vai adicionar no final da nossa lista o primeiro elemento dela de novo. De modo que depois do último elemento, a gente tem garantido que vai ter o primeiro elemento. Então, meio que são essas as funções que a gente precisa para construir as informações que a gente vai precisar para gerar a nossa mesh. O que a gente vai precisar mesmo agora é criar a função que, a partir dos dados, vai gerar a mesh de fato dentro da Unity. Então aqui a gente vai criar uma função, a gente vai precisar de um atributo do tipo mesh filter, que eu vou chamar de walls, ou paredes. E aí, aqui embaixo da função de generate mesh, a gente vai ter a função create outline mesh. E aí aqui dentro dela, do mesmo modo que a gente precisou de acessar os vértices e os triângulos para construir a mesh do nosso mapa, a gente vai precisar aqui dentro também de uma lista de vector tree, que vão ser os vértices das nossas paredes. Então, wall, vértices, a gente vai inicializar eles também. E a gente vai precisar de uma lista de inteiros para armazenar os triângulos da nossa parede. Então, wall, triangles, uma lista de inteiros. E, além disso, a gente vai precisar da mesh propriamente dita, para gerar o nosso, as nossas paredes. Então, aqui a gente vai precisar de um mesh, que eu vou chamar de wall mesh. Vamos inicializar ela. E, por último, a gente vai precisar de uma variável do tipo float, que vai ser a altura da nossa parede. Vou deixar aqui, por enquanto, com o valor 5. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que está criando a nossa outline vai ser calcular quais vértices que vão fazer parte dela. Então a gente vai chamar a função que está fazendo isso para a gente. E aí, depois disso, a gente vai percorrer a nossa lista de outlines. Então, para cada lista de inteiro, que a gente vai chamar de outline, na nossa lista de outlines, a gente vai percorrer ela, começando do zero mesmo, e a gente vai percorrer até o penúltimo elemento dessa lista, já que o último elemento é o primeiro elemento repetido. É só para que o último consiga se ligar, entre aspas, ali no primeiro elemento da lista. Então aqui a gente vai colocar count menos 1. Aqui dentro a gente vai precisar de uma variável que vai armazenar o primeiro index daquele quadrado da parede que a gente está desenhando. E aí isso vai ser indicado pelo wallVertices.count. Porque aí, à medida que a gente for adicionando os vértices à nossa lista de vértices, o start index daquele quadrado da parede específico vai se deslocando, vai atualizando para a gente. A gente vai agora, de fato, adicionar quais vão ser os vértices que vão construir esse pedaço da parede aqui para a gente. Então aqui a gente vai acessar nosso wall vértices e vai adicionar a ele o vértices na posição outline, na posição I. O
próximo vértice que a gente vai adicionar é justamente o que está à direita dessa outline. Depois disso, basicamente o que a gente precisa adicionar são as duas partes de baixo da parede. Então, que vai ser exatamente nessa mesma posição, só que um pouco mais embaixo. Então, a gente vai pegar um vector tree.up e vai multiplicar pela nossa altura. E a gente vai fazer isso aqui também. Então, vector tree.up multiplicado pela altura. E aí, tendo esses vértices, agora a gente vai construir os triângulos que vai formar esse quadrado da nossa parede. Então, aqui, nessa parte dos triângulos, a gente vai adicionar baseado no index inicial desse quadrado da parede, que foi armazenado no start index. Então, aqui, o primeiro elemento vai ser indicado pelo 0, e aí, os outros dois vão ser o segundo, ou melhor, o 2, nesse caso, que está sendo o terceiro, e o quarto vértice, que está indicado por 3. O outro triângulo que a gente vai formar, ele vai ser o index 3, lembrando que a gente está sendo baseado no start index, então 3, 1 e 0. Agora, um detalhe importante aqui, esses números aqui estão sendo baseados na ordem em que os vértices foram adicionados. Se a ordem aqui estiver diferente, esses valores aqui vão precisar mudar também. Então, dando continuidade aqui, tendo que a gente construiu agora as nossas listas de triângulos e vértices, basta que a gente venha na nossa mesh, aqui da parede, e altere esses valores. Então, aqui nos vértices, a gente vai pegar o wall vértices e vai transformar ele em um array. A gente vai fazer a mesma coisa agora para os triângulos. Então, wall mesh.triangles vai receber wall triangles.toArray. Por último, a gente vai acessar o nosso mesh filter, que vai ter armazenado o mesh filter que vai gerar a nossa parede. A gente vai acessar a mesh dele e vai atribuir a nossa wall mesh. E aí, a última coisa que a gente vai fazer aqui no nosso script é adicionar a chamada dessa função. Então, create outline mesh. Então, depois que a gente gerou a parte ali superior do nosso mapa, a gente vai chamar a função que vai gerar as paredes 3D para a gente. Então, aqui a gente vai salvar. Agora a gente vai voltar lá na Unity, que a gente vai construir as nossas paredes. Então, aqui a gente vai criar um novo material para representar a nossa parede. A gente vai chamar de... Eu já chamei aquele de wall, então vamos chamar de vertical wall. A parede ali vertical. E aqui dentro do nosso Map Generator, a gente vai criar um novo Game Object, que a gente vai chamar de Vertical Wall, que são as paredes ali verticais para a gente. A gente vai precisar adicionar dentro dele um Mesh Filter e também um Mesh Render. A gente vai adicionar esse material aqui nele. Vamos deixar ele um pouco mais cinza, talvez aqui assim. E aqui no nosso Map Generator, na parte que a gente criou o nosso Mesh Filter lá, a gente vai clicar aqui no Vertical Wall e arrastar para cá. Então, vamos rodar aqui agora o nosso script. Deixa eu ver, deu algum errinho aqui. Sempre que a gente for... acabei encontrando outra coisinha aqui também. A gente esqueceu de inicializar a nossa lista. Só que também faltou a gente fazer aqui, sempre que a gente vai inicializar um novo mapa, é importante que esses três variáveis aqui estejam vazias. Então aqui a gente vai chamar sempre o triangle dictionary.clear, o outlines.clear e checked vertices
square.clear. Aproveitando que a gente voltou aqui no código, eu acabei deixando passar também. Aqui no caso 15, a gente pode dar uma otimizada no nosso algoritmo, porque nesse caso em específico, nenhum desses pontos aqui, nenhum desses vértices vai fazer parte da nossa outline, porque ele é um quadrado totalmente preenchido, de modo que essas paredes aqui meio que vão ser internas, vão ter paredes acima desse daqui. Então a gente pode fazer aqui diretamente, dentro do nosso check de vértices, adicionar esses 4 pontos. Então aqui a gente vai chamar o square.topleft.vertexindex. E aí a gente vai fazer isso para todos os demais. Então a gente vai fazer aqui top left, top right, bottom left, e bottom right. Bom, vamos salvar aqui, vamos voltar na Unity e vamos rodar aqui agora. E vamos ver aqui, agora a gente está vendo o nosso mapa em 2D ainda, mas se a gente ajeitar o ângulo, a gente consegue ver agora que ele de fato gerou as paredes 3D para a gente. Se a gente quiser aqui, pode pegar a posição dele e jogar para cima, que aí fica de acordo com a relação do mapa. Então aqui a gente gerou as nossas paredes, vocês podem ver. Vamos atualizar aqui para garantir que está funcionando certinho. Perfeito. Aqui a gente pode definir normalmente o tamanho do nosso mapa, se a gente quiser um mapa maior. Vamos salvar aqui. E tudo seguindo conforme estava funcionando anteriormente, só que agora gerando paredes 3D. A gente pode modificar normalmente, que ele vai continuar gerando os nossos mapas para a gente. E bem, por esse vídeo era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que vocês tenham curtido e espero que também isso possa ser útil durante o desenvolvimento dos seus jogos. Se você gostou, compartilhe com amigos que se interessam por esse assunto e também não esquece de curtir o vídeo, que me ajuda bastante. Mas por esse vídeo é isso. Essa série ainda não terminou. Eu pretendo ainda trazer mais coisas sobre geração procedural de mapas. Dá pra gente brincar um pouco mais com esse assunto. Mas por esse vídeo é isso e tchau, tchau.